Oi, gente, tudo bom? Então, hoje terça-feira, dia das nossas aulas extras e hoje o restinho do dia, né? O final da aula é a nossa aula, né? A nossa aula de humanidade. Então, todo mundo pegando a apostila nova de humanidades, abrindo lá na página 4, onde a gente vai ler algumas coisas e a gente vai parar um pouquinho para pensar sobre o que a gente está lendo aqui, tá bom? Então, juntinhos, nós vamos pensar um pouquinho na leitura do nosso capítulo 2 aí na apostila de filosofia, tá bom? Então, tia Sheila vai ler a historinha e depois tia Sheila vai falar um pouquinho para que a gente consiga compreender, tá bom? Vamos lá? A vida em sociedade, expressões do pensamento e o mundo das invenções. O ser humano sempre tem necessidade de pensar e repensar muitos fatos que acontecem ao longo da vida. Frequentemente, nos deparamos com questionamentos sobre determinados assuntos, porque já percebemos que, para as transformações do mundo natural e social, são necessárias ferramentas do pensar e do agir. E a turminha está cheia de indagações. Veja só. Filipinho, você já pensou na origem das coisas? Já, Gilbertinho, mas não cheguei a nenhuma conclusão sobre o assunto. Meu pai me contou que Tales de Mileto, um famoso filósofo grego, acreditava na existência de uma matéria-prima básica, responsável pela origem das coisas: a água. Ele observou que a água era a fonte da vida, pois sem ela tudo morria. Que interessante, Gilbertinho. Já ouvi falar que esse filósofo fez diferença. Sabe, meu caro amigo, a observação nos leva a dúvidas e isso, de certo modo, nos faz pensar. Sim, o pensamento nos torna capazes de tomar decisões, fazer julgamentos, porque primeiro nós observamos, depois associamos e, por fim, concluímos. Você acorda pela manhã e observa o tempo. Percebe que vai chover. Então, conclui que tem que sair levando o guarda-chuva. Isso porque nós buscamos solucionar alguns problemas que surgem no cotidiano, produzindo técnicas e tecnologias como o guarda-chuva para atender às nossas necessidades. Viu só? Observar, perceber e solucionar. E isso é pensar. E o melhor, todas as vezes que pensamos profundamente sobre o mundo, criamos também formas para transformá-lo. Então agora a gente vai entender um pouquinho dessa história. Aqui tem alguns aspectos importantes para a gente conversar. Primeiro, a gente vai descobrir quem é Tales de Mileto. Tia Sheila tirou aqui a imagem dele para você conhecer esse filósofo. Ele é um filósofo importante porque fez algumas transformações com o seu pensamento. Então, ele pensou em algumas coisas e com esse pensamento ele conseguiu transformar e melhorar a vida de algumas pessoas. Então, esse aqui é Tales de Mileto que contou na historinha, um filósofo importante. Tia Sheila também agora vai mostrar outro cartaz que ela fez, falando um pouquinho sobre ele. Tales de Mileto foi um importante pensador, filósofo e matemático. Então, ele não foi só filósofo. Ele também foi um pensador e ele também foi um matemático. Suas principais ideias expandiram os horizontes teóricos nas áreas de matemática, filosofia e astronomia.
economia. Para ele, a água era o principal elemento da natureza e a essência de todas as coisas, o que a gente já falou lá na historinha. Ele sempre pensava em transformar as coisas para melhorar a vida das pessoas. Então, como ele era um pensador, como ele era um filósofo e como ele era um matemático, ele pensava, parava para pensar, para descobrir, para analisar algumas coisas importantes que aconteciam no nosso dia a dia e que poderia melhorar. Então, tia Sheila fez algumas coisas aqui com os tópicos importantes para a gente agora conversar. O tópico importante que a gente vê, muito importante que a gente vê na nossa leitura, é observar, olhar as coisas à nossa volta, perceber o que a gente pode fazer de melhor e solucionar. Então, o que a tia Sheila quer dizer com isso? Tudo que está à nossa volta, se a gente for pensar um pouquinho como era há 20, 30 anos atrás, como existiu pessoas que pararam para observar, que pararam para pensar e para perceber e que através do seu pensamento, da sua observação, solucionou algumas coisas. Então, tia Sheila aqui botou alguns exemplos. O telefone. Olha só. Para criar o telefone, uma pessoa precisou observar, precisou pensar. Eu preciso falar com pessoas que estão distantes de mim, longe do meu alcance, que a minha voz não vai chegar até lá. Então, o que aconteceu? Criou aí o telefone. Criou o telefone, que antigamente não era igual ao nosso, onde a pessoa ligava e conseguia falar com outra bem distante. Conseguia se relacionar, falar através do telefone. Então, a pessoa que fez o telefone, que criou o telefone, ele observou a sua volta, ele percebeu a necessidade da fala na distância e ele solucionou esse problema. Eu vou solucionar criando o telefone. Só que há 20, 30, muitos anos atrás, quando isso foi criado, o telefone ficava como? Pode perguntar aí papai e mamãe, uma pessoa mais velha do que você, que ela vai explicar. O telefone ficava ligado lá no fio, esse fio ficava agarradinho na parede. Não era possível eu carregar esse telefone para qualquer lugar. Então, eu tinha que ir perto do telefone para fazer essa ligação, para conseguir me comunicar com essas pessoas. Então, houve uma pessoa que fez tudo isso, observou, percebeu e solucionou o problema. O tempo foi passando, e nos dias de hoje surgiu outra pessoa que pensou também, poxa, esse telefone agora, eu preciso carregar ele para qualquer lugar. Para eu conseguir falar com a pessoa que está distante, eu preciso ir lá em casa de novo, eu preciso ir lá pertinho do telefone onde está o fio lá ligadinho e ligar. Não, eu agora quero uma coisa mais moderna. Eu agora quero carregar meu telefone para onde eu for, para qualquer lugar. Então houve outra pessoa que também observou, que também percebeu a necessidade de hoje, no mundo de hoje, que está muito mais avançado do que antigamente, percebeu a necessidade do telefone agora ficar o quê? Móvel. Ele precisa andar comigo. Aonde eu vou carregar o meu telefone, porque no meu telefone eu vou conseguir estar em Niterói, eu vou conseguir falar, eu vou estar em Campos, eu vou conseguir falar, em São Paulo eu vou conseguir falar, na Disney eu vou conseguir falar com os meus amigos, com os meus parentes, com os meus familiares. Então, ele solucionou, ele observou, ele percebeu a necessidade disso nos dias de hoje, e fez uma solução para o problema. Qual é a solução do problema? Vou criar um telefone que não precisa mais ficar agarradinho na parede, que não precisa ficar preso dentro da minha casa. Vou criar um telefone que vai me acompanhar. E assim foi.
E no telefone, a gente vê que não foi só o telefone. Quantas coisas no telefone a gente já tem hoje em dia que a gente consegue carregar. A própria internet a gente coloca no telefone, consegue fazer pesquisa onde a gente estiver, não é isso? A máquina, tirar retrato, a máquina de foto. Hoje a gente não precisa ter 2 instrumentos para carregar. A gente carrega o telefone, que também está carregando junto muitas outras coisas. A internet, a foto, a calculadora, o calendário. Olha, para isso tudo, houve uma pessoa que precisou pensar, pessoal, que precisou observar, que precisou perceber a necessidade do mundo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Aí a tia Sheila colocou outro exemplo, a carta. Antigamente também, aí você também pode estar conversando com um adulto, não tinha essa facilidade que a gente tem de conversar, o virtual. Não tinha isso. Então, o que a gente fazia? A gente pegava um papel, escrevia uma carta, colocava essa carta no correio e, dependendo do lugar, levava dias para essa carta chegar até a pessoa. Hoje, já não é mais assim. Hoje a gente já não tem mais problema para comunicação. Olha a tia Sheilinha aqui, comunicando com vocês, através de uma telinha. Precisou alguém pensar, precisou alguém perceber a necessidade dos dias de hoje e precisou solucionar. E solucionou. Então tá a gente aqui, pertinho um do outro, através dessa telinha do celular, através da telinha aí da sua internet. Então olha como a gente conseguiu. Tudo isso foram pessoas igualzinho, a esse aqui. Igual a esse filósofo importante que está falando na história, que começou a pensar. Começou a pensar, nisso pensou, observou a necessidade das coisas ao seu redor e transformou, e solucionou alguns problemas. Então é isso que essa historinha de hoje está contando para a gente. A importância disso tudo para a nossa vida de hoje. Então agora, lá na página atrás, a gente vai ter um joguinho muito legal para fazer. A nossa atividade hoje é um jogo para você brincar aí na sua casa, com a sua família, com seus familiares, um pouquinho com esse joguinho. Então lá na página 6, tá explicando assim, brincar é aprender. Amiguinhos, o ato de pensar é capaz de associar novas e antigas informações e conhecimentos. Vamos descobrir isso brincando? Então tá pedindo para você ir lá na página 33 e 35. Então você vai lá atrás, vai achar a página 33, vai achar a página 35. Então uma página são com algumas palavras, outra página com algumas imagens. Você vai recortar tanto as palavras quanto as imagens, vai ler toda a regra do jogo para conseguir brincar. Uma brincadeira simples, fácil, mas você precisa primeiro recortar, tá bom? Tudo direitinho, colocar aí, vai ler, porque aqui tá pedindo pra gente criar grupos de colegas na nossa sala. Seria na nossa sala, de aula. Mas como isso no momento a gente não está conseguindo fazer, então você vai brincar aí com a sua família, tá? Então você vai recortar, vai ler as regrinhas, explicando aqui, tem que tirar o par ou ímpar para saber quem vai começar, tem que observar as imagens e as palavras para saber relacionar uma com a outra. Então você vai precisar ler o jogo do pensamento, corta as palavras, corta as imagens para que você consiga brincar, tá bom? É um jogo bem legal, esclarecendo melhor tudo que a gente está conversando aqui, tá bom? Na página 7 já é uma pesquisa que você vai estar fazendo aí na sua casa. Então eu vou ler e depois vou explicar um pouquinho qual é o objetivo da nossa pesquisa. Nas humanidades, entendemos que não vivemos sozinhos.
O homem vive em sociedade e isso significa que estar junto com o outro exige de nós compreensão e prontidão para contribuir para que nosso irmão cresça. A vida em comunidade pede que cada um de nós aprenda a colaborar com o outro. E essa colaboração pode vir de um sorriso, de um bom dia, de um boa tarde, de um gesto de carinho e alegria, que no futuro, no fundo, nos faz muito bem. Essa forma de colaboração social em que se reconhece o papel e a importância do outro e o nosso compromisso com ele é denominada altruísmo. Ser altruísta é estar disposto a pensar e transformar o mundo a partir de ações eficazes que mostram a necessidade de reconhecer as diferenças e criar formas mais justas e corretas nas relações humanas. Há pessoas que com suas ações beneficiam outras. Colhe no espaço a seguir imagens de pessoas altruístas. O nome parece uma coisa difícil, mas não é. Altruísmo é a mesma coisa que amar o próximo. Que você tenha que fazer com o próximo o que você gosta que façam com você. Então, se você gosta de respeito, tem que respeitar o outro. Se você gosta que o outro trate você bem, você também precisa tratar o outro bem. Ter paciência, ter carinho, ter respeito, ter educação com o próximo, com quem está à minha volta. Eu gosto de ser tratada com educação, com respeito, com carinho, então eu também preciso tratar o outro que está pertinho de mim, à minha volta, também com respeito, com educação, com carinho, para que a gente possa ter esse convívio cada dia melhor. Isso seria altruísmo. Então aqui está pedindo para você colar nesse espaço aqui que está abaixo algumas imagens de pessoas altruístas. Então você vai aí pesquisar na sua internet aí alguém tratando o outro de uma forma que você gostaria que você fosse tratado. Então, se eu gosto de carinho, eu vou dar carinho. Então, você vai procurar imagens de pessoas educadas, de respeito, de carinho. Eu gosto de um bom dia, eu gosto de uma boa tarde. Tudo bem? Tá tudo legal com você? Eu gosto disso. Então, se eu gosto, eu também preciso estar ao lado do outro, do próximo, fazendo a mesma coisa que eu gostaria que fizesse comigo. Tia Sheila, tá difícil aqui hoje porque eu não tenho impressora, eu não tenho aqui hoje uma internet legal, eu não consigo estar tirando e colando no espaço algumas imagens. Não tem problema. Aquele velho assunto que a gente resolve tranquilo. Um desenho. Eu acho até melhor. Um desenho. Faça um desenho bem bonito de coisas que você pode estar ajudando o seu próximo, colaborando com o seu próximo, do jeitinho que você gostaria que fizesse com você. Tá bom? Então aqui não tem como colar imagens? Pode fazer um desenho bem bonito, que eu sei que você consegue. Então, aqui hoje a gente fica por aqui a nossa aula de humanidades. Não tem como tia Sheila colocar a correção, porque não precisa ter correção. É o jogo e o desenho que você vai estar realizando na sua apostila de humanidade. Então, nossa aula termina por aqui. O restinho do dia que a gente teve de aula vai ter o tempo para você desenhar e jogar com a sua família. Amanhã a tia Sheilinha está de volta aqui na nossa plataforma para mais atividade na nossa apostila nova, Agora a gente com apostilas novas, a gente vai estar realizando mais atividade na quarta-feira, no dia de amanhã. Então, um beijo bem gostoso e até amanhã!